Bom dia a todos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém? Pareceu meio grande, pareceu que informou muitas coisas de uma vez, mas eu quero hoje trazer, como Pedro fez, a lembrança de vocês, aquilo que é uma das coisas mais importantes da nossa vida. E Pedro começa na introdução falando coisas interessantes, que é a segunda carta, segunda vez que ele escreve. Então, quer dizer, 1 Pedro, ele escreveu com a mesma abordagem, tentando focar no mesmo tema, que é o que, meus irmãos? A vinda do Senhor, o dia do Senhor. Vamos abrir lá em 2 Pedro, você vai ficar nesse ponto, e nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, aliás, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 12 a 15, vamos lá, um pouquinho atrás aí. Por essa razão, estarei sempre pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam.
Também considero justo, enquanto eu estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês. Olha, o Pedro falando que ele queria lembrar isso para vocês, despertar isto, tanto nos leitores dele daquela época, quanto para nós hoje em dia. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, eu não, viu gente? Era Pedro falando. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Gente, então, o que eu estou querendo evidenciar aqui? Que Pedro está falando de uma coisa muito importante que nós não devemos nos esquecer. E agora, tomando as palavras de Pedro, mesmo se eu aqui, Daniel, morrer, eu espero que vocês lembrem disso, sobre a volta do Senhor. Vamos voltar lá para o capítulo 3, no versículos 1 e 2, ele começa realmente dessa maneira. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos... Gente, tem coisa que a gente fica repetindo, porque são coisas de vital importância. Quer ver uma coisa que a gente repete muito? Gente, nós temos de orar. Gente, nós temos de ler a palavra de Deus. Gente, a gente tem que ter conduta correta no dia a dia. 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Algumas traduções estão zombadores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. É verdade isso? Lógico que não. Tudo permanece do mesmo jeito? Não, muitas coisas mudaram. Só que Pedro adverte que nesses últimos dias nós teremos alguns escarnecedores, algumas pessoas que vão desdenhar da nossa fé. Agora eu quero parar com você aqui. Aonde estão esses zombadores e escarnecedores? Parece que a palavra de Deus errou. Ou será que é um contexto nosso nesse momento? Nós não estamos tendo esses zombadores e escarnecedores assim tão fortes, não estamos? Falando assim: cadê a vinda de Jesus? Cadê? Não estamos tendo, não. Sabe por que nós não estamos tendo? Porque nós não estamos falando da vinda de Cristo. Porque se a gente estivesse falando da vinda de Cristo, muita gente já teria pegado no nosso pé. Uai, você falou que Jesus viria, cadê Ele? Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com um evangelho parcial. Quer ver com o que nós estamos acostumados? Igreja, Jesus cura? Cura. Nós pregamos isso. Igreja, Jesus liberta? Liberta, nós pregamos isso. Igreja, Jesus te salvou? Te salvou, e a gente fala isso para as pessoas. Igreja, Jesus vai voltar? Vai. Para quantas pessoas você já falou que Jesus vai voltar? Levanta a mão quem já falou. Ok, você vê que é algumas pessoas aqui, outras lá. Por quê? A volta de Jesus parou de ser prioridade para nós. Gente, infelizmente isso é uma verdade. Porque nós estamos satisfeitos com a sua cura, com a sua libertação, com a sua salvação, e paramos de desejar ardentemente a sua vinda.
Nós deixamos de gritar Maranata. Por isso que nós não temos zombadores nesse momento. E a culpa é nossa, porque nós paramos de falar da segunda vinda de Cristo, da volta de Cristo. Isso aconteceu alguns anos atrás, onde alguns homens de Deus sentiram essa falta e falaram: agora nós vamos evidenciar isso. E criaram um movimento, uma denominação chamada Evangelho Pleno. Quem sabe quais são os fundamentos do Evangelho Pleno? Deixa eu falar para vocês. Jesus cura, liberta, salva e Ele voltará. O nosso Evangelho está sendo parcial. Eu não quis constranger mais os irmãos, mas eu ia perguntar assim: quais são as boas novas de Cristo? Qual é a pregação do Evangelho que você faz? Que em Jesus você pode ser liberto e ser salvo. A maioria ia falar isso. E ia se esquecer que, além disso, Ele voltará para nos buscar. Amém. Nós estamos com o Evangelho pela metade, parcial. Meus irmãos, isso é um erro doutrinário inaceitável. Isso é um evangelho estrábico. Jesus cura, liberta, salva e Ele voltará. Nós precisamos aumentar isso, falar isso mais. Nosso evangelho está ficando frouxo, parcial. Por isso que nós não temos zombadores do jeito que poderíamos ter. Tem alguns aqui, alguns ali. Ninguém questiona o que não é afirmado. Eles vão zombar de quê? Ele crê que ele está salvo, problema dele, que bom, toca a vida. Agora, quando você começa a falar, Jesus vai voltar, vai ter o dia do juízo, você vai prestar conta. Opa! Aí está mexendo comigo. E aí, cadê? Já se passaram 10 anos quando você falou que Jesus ia voltar. Cadê? Nós precisamos ter mais zombadores. Estou falando loucura? Não. Como é que a gente faz para ter mais zombadores? Nós precisamos pregar as boas novas plenamente. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva e Ele voltará. E Ele vai voltar para me buscar. E te buscar também, se Deus quiser. Gente, nós precisamos de crer nisso. Nós precisamos de crer nisso. Não fique só satisfeito de falar da sua cura, da sua salvação, da sua libertação das drogas. Mas fale que Ele vai voltar para te buscar, para você morar eternamente com Ele. Vamos para o versículo 5, por favor. Antes disso, estou me lembrando aqui, sabe que com o povo judeu aconteceu a mesma coisa? O povo judeu era o povo de Deus e foi colocado, eleito na terra para fazer diferença para os povos pagãos. E aí o que aconteceu? Eles não fizeram a diferença. Eles ficaram o quê? Satisfeitos por serem o povo de Deus. Nós somos o tais. E os pagãos, eles esqueceram, eles deixaram de exaltar o nome de Deus entre os povos da terra. E olha que talvez nós estamos fazendo isso também. Nós estamos satisfeitos por estarmos salvos em Cristo Jesus e nos esquecemos que, além desse privilégio de sermos salvos, nós temos a responsabilidade de ser sal e luz nessa terra. E eu quero criticar você, que faz parte desse ministério. Se você não estiver fazendo nada no reino de Deus,
você está errado, você está infrutífero, você está perdendo o seu tempo, você está andando num caminho errado. Buscai, pois, todo mundo já sabe. Se você não está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, você está no caminho errado. Desculpe, meus irmãos, mas eu tenho que falar claramente. Se você está infrutífero, está na hora de, nesse final de ano, deve ter alguma palavra de sobre fazer planos para o ano que vem, Provérbios 16, 2 e tal. Está na hora de você pensar sobre isso. Senhor, eu quero um carro novo. Não. Senhor, eu quero uma nova tarefa no seu reino. Pode pedir o carro, mas depois. Primeiro peça as coisas do Senhor. Senhor, eu quero entender mais a tua palavra. Senhor, eu quero parar de fofoca e quero trabalhar, independente do que falam, eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero fazer. Que falem mal de mim fazendo, do que me elogiando de eu estar parado sem fazer nada, só vendo quem está fazendo. Nós precisamos, meus irmãos, sermos frutíferos no reino do Senhor. Versículo 5 de 2 Pedro, capítulo 3, diz o seguinte: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, o qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Quando os zombadores falavam que nada mudou desde o princípio, quem eram esses zombadores? Os judeus, que estavam zombando de quem? Dos cristãos, dos judeus cristãos. Então, meus irmãos, ali era povo de Deus falando sobre o povo de Deus que aceitou Jesus Cristo. E eles sabiam muito bem que primeiro, veio lá em Gênesis capítulo 1, fez a divisão das águas, não sei se é de 1 ou 2, né? Mas eu acho que é 1 e tal. E depois, em Gênesis ainda, teve Deus destruindo a terra através da água. Então as coisas não são iguais desde o princípio, não. As coisas já estão diferentes. Só que Deus prometeu que não iria acabar com o mundo mais pela água, correto? Tanto é que nos deu o arco-íris. Para quê? Para que nós nos lembrássemos dessa palavra. Deus não mais vai destruir a terra pela água. Ok? Versículo 7, olha que interessante. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Deus não vai destruir a terra pela água, mas não, Ele vai destruir pelo fogo, no dia do juízo e da exterminação, do extermínio dos ímpios. Gente, vocês estão vendo aí sobre essa tal de aquecimento global? Gente, isso daí é uma gota d'água do que Deus vai fazer. Aliás, a gota d'água não, vamos falar, Deus só riscou um palito de fósforo. Vamos fazer da água, só uma faísquinha, porque não é aquecimento global que nós vamos ter, não. Nós vamos ter o quê? Aquecimento universal. Uai, por que eu estou falando isso? Porque não é só a terra que se desfará com o calor do fogo, não. Ele falou que quem vai desfazer com o calor do fogo? Os céus e a terra. Creio eu que as estrelas também, que o céu, o cosmo, as constelações todas irão queimar no dia da ira do Cordeiro. A palavra fala também que até onde tiver raiz, até a profundidade onde tiver raiz vai queimar. Tudo será incendiado e será desnudado, será desfeito. Tudo. Aí vem os políticos prometendo
um ano bom, 2 anos bons e tal. Gente, se prepare para um país pior. Pode ter momentos que vai melhorar, mas se prepare para um mundo pior, mais sem amor, mais violência, mais ingratidão, mais corrupção, mais indiferença, mais frieza de coração. Pastor, então eu vou desesperar. Não desespere. O Senhor é conosco em todo o tempo. O que a Tati falou? Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor não me desamparará. O povo não passou pelo deserto? Não gastou sapato, não gastou roupa. Tinha nuvem durante o dia para proteger do sol, tinha coluna de fogo à noite para proteger do frio. O Senhor vai nos proteger, e algumas coisas irão nos atingir, se for da vontade de Deus. Não fica achando que você é intocável, não. Mas Salmos diz, naquele momento, Davi estava sendo protegido pelo Senhor. Mas e se você for uma daquelas almas dos santos que João viu lá na visão dele, que ele pergunta para o anjo: quem são aqueles? Aqueles são os mortos pelo testemunho do Cordeiro. E se for você, foi eleito para ser um desses testemunhos, falar de Jesus e morrer por Jesus. Então, não se ache intocável, não. Não tem um filme aí chamado Corpo Fechado? Que o cara não morre de jeito nenhum, o cara é intocável. Nós somos intocáveis até onde Deus permitir. Se Deus quiser te levantar para a sua vida, fazer diferença para salvar muitas outras pessoas, se submeta à poderosa mão do Senhor. Sabe? Gente, é tão difícil falar em algumas coisas, porque quem é que nunca adoeceu? Levanta a mão. Olha, mas diz que a peste perniciosa não chegará à tua tenda? Então quer dizer que você está em pecado? Que você não é pessoa de Deus? Não tem nada disso. Eu quero que você lembre de uma coisa: revés financeiro, doença física, algumas vezes Deus permite para que nós cresçamos nele, ou para que a obra dele, através da nossa vida, seja concluída. Do jeito que nasce o sol para o justo, nasce para o ímpio. Sabe o que significa isso? Do jeito que as pessoas do mundo sentem calor, nós também vamos sentir calor. Do jeito que as pessoas do mundo batem um carro, nós também vamos bater um carro. Do jeito que eles fazem negócio errado, a gente também pode fazer negócio errado. Então, não se sinta o tal do corpo fechado, não é isso. Se sinta um filho do Senhor Deus, que Ele vai cumprir as promessas dEle sobre a sua vida, e é promessas para o bem, não é para o mal. Amém? Amém? Alguém não entendeu isso, gente? Porque isso é importante. Tá bom. Aquecimento global. Toda vez que você escutar aquecimento global na televisão, você vai pensar assim: eu estou esperando um aquecimento universal, onde as estrelas também incendiarão. Falando disso, eu não posso deixar. Tem pessoas falando aí assim, falam que riqueza não faz bem, que eu não levo nada para o além. Isso é uma verdade. Mas olha, essa riqueza minha, eu posso deixar para os meus filhos, netos, bisnetos, para gerações. Não é isso? Então tem gente iludido. Olha, o Gugu morreu, mas deixou 170 milhões para os 3 filhos, não sei o quê, e tal. Ele não levou nada, mas deixou muita coisa. Gente, até para os filhos, para os netos, para as gerações, serão queimados pelo fogo. Queimados. As obras da terra se desfarão. Gente, não foque naquilo que é supérfluo, passageiro, temporário. Para com isso. Ajuntem tesouros no céu. Esse vai ficar.
que o pastor Sebastião falou aqui, mais cedo? Que a melhor coisa que poderia ter nos ocorrido foi a salvação, não é? Ter aceitado Jesus, Jesus ter nos salvado. Você sabe, a melhor coisa que seus pais podem deixar para você? O conhecimento do Senhor Jesus, a aceitação. Mãe, muito obrigado, viu? Porque foi através da senhora que nós conhecemos o Senhor Jesus. Sabe? Essa foi a maior riqueza. Essa foi o que, melhor do que ter bancado o curso disso, daquilo, melhor do que ter me feito bonitão desse jeito, sabe? Menos, né? Menos. Mas olha, mãe, é de reconhecer, sabe? Que a senhora nos apresentou Jesus Cristo. Eu lembro muito disso quando o pastor Eli fala dos avós dele, né? Então ele sente orgulho disso, sabe? De que dos avós ter apresentado Jesus. Gente, apresente Jesus para os seus filhos. Apresente. Faça igual a Patrícia está fazendo. O Lucas não veio, mas ela está vindo com os 2 meninos, sabe? Igual o Elton com as filhas. Gente, minha mãe levantava a gente domingo de manhã, e eu era igual o Joãozinho do Herbert. Eu gostava de uma cama, né? E a gente ia para a igreja, dormia no banco, mas nós estávamos lá. Minha mãe ralou. Quantas vezes a Rosana, que era mais custosa, quantas vezes a Rosana não apanhou para ir para a igreja, né? Não era não, gente, era eu e o Ricardo, nós apanhávamos demais para ir para a igreja, sabe? Obrigado, viu, mãe? Obrigado mesmo. Vamos lá, gente? 2 Pedro 3,8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eu já peguei esse versículo ao pé da letra e tentei até juntar o criacionismo com o evolucionismo, sabe? Falando o primeiro dia, 1000 anos, Deus criou isso. O segundo dia, mais 1000 anos, Deus criou aquilo. Não tem nada disso. Aqui não está querendo dizer que um dia para o Senhor é exatamente 1000 anos para Deus. Ou que 1000 anos para Deus é igual a um dia. Aqui está falando o quê? Que Deus não conta o tempo igual nós contamos. Tá, meus irmãos? O tempo de Deus é diferente do nosso. E aí vem uma das passagens lindas que sempre me traz confiança, no versículo 9, diz o seguinte: não retarda o Senhor a promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não chega atrasado com a promessa que Ele tem para a sua vida. Deus não procrastina, não adia nada na sua vida. E Deus não deixa de cumprir nada. Não é atraso, não é procrastinação, não é falta de cumprir. Ele espera o tempo dEle, na hora dEle, para te abençoar. Nós precisamos crer dessa maneira. E aí, gente, quando eu comecei a ver a promessa de Deus como a vinda dele mesmo, eu comecei a ler esse versículo para os outros. Eu parei de ler para mim. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Aí eu falava assim, eu não julgo demorado, eu sei que é tempo de Deus. Olha o engano do coração. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos sejam salvos. Eu falo, Senhor, salva as pessoas logo. Senhor, traz as pessoas para o seu convívio. E tirava de mim. Na realidade, o Senhor Deus está sendo longânimo e paciente é comigo. Eu não falei paciençoso agora mesmo, não, né? Não, né? Tá, porque às vezes eu brinco de paciençoso e vira linguagem mesmo, né? Mas olha,
Deus é paciente conosco. Ele quer que nós nos salvemos. Nós vamos ver mais profundo isso. A gente fica esperando, não, Ele quer que os outros se salvam. Não, nós que nos consideramos salvos, Deus quer que nós cresçamos e sejamos salvos por Ele. Por isso que Ele tem dado paciência. Por isso que Ele tem paciência, por isso que Ele tem longanimidade, querendo que Ele me salvou, eu não me perca. Se Ele já me salvou, será que eu posso me perder? Posso, porque eu ainda não sei o que é perseverança. Eu não sei o que é fugir de pecado, de impureza. Deus está esperando que a gente amadureça, esperando que o evangelho dele se torne efetivo na nossa vida. Interessante que o versículo 15, vamos ler aí, gente? 15. Eu não li, né? O 15. Vamos ler essa parte? Do 14 em diante, tá, gente? Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos em serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aqui agora, ele passa de falar da salvação dos outros para a nossa salvação. Olha o 17. Vós, agora direto para nós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Esse versículo pode ser para os outros, mas também é para nós. A longanimidade do Senhor nos ajuda a sermos salvos, nos amadurece, nos enriquece e nos traz perseverança no caminho dele. Não é para os outros. Não retarda a promessa. Para os outros, você está sendo longânimo esperando os outros melhorar. Não, está esperando você e eu melhorarmos. 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo se desfará, tudo. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Meus irmãos, eu cheguei no ponto que eu queria falar com vocês agora. Viver a nossa vida até a vinda de Cristo, até o dia do juízo do Senhor, de modo santo e piedoso, com bom procedimento e com piedade. Gente, o que significa isso? Santo procedimento significa o seu dia a dia em relação com as outras pessoas, um procedimento santo, e também com relação a Deus. Eu quero te vender meu carro, mas eu não conto que o motor está para fundir. Isso é santo procedimento quando você vai vender? Me dá outro exemplo aí, eu acho que esse está bem antigo, né? O que é um santo procedimento aqui? Você é pirata? Isso pode ser, mas vamos com coisas mais assim. Estou lá fazendo a cirurgia, estou vendo que para eu fazer a coisa certinho vou levar mais 2 ou 3 horas, aí eu ponho lá uma gambiarra e falo assim, não, que se quebrar, eu opero depois, aí eu vou ter mais uma cirurgia para mim. Não, isso é prática corrente, gente. Não minha, mas... E nem em cirurgia qualquer que eu entre, mas que eu já vi isso acontecer, já. E o pastor Ué sabe de casos assim também. Tem muita coisa que às vezes a gente acha que está certo e está errado.
quando não tinha esse negócio de pôr o dedo, ou eu vejo muito na minha área aí, eu tenho colega que chega lá no HRT, passa o cartão e vai embora. E não é só médico, não. É enfermeiro, é padioleiro, é auxiliar de limpeza. É lógico que quanto ganha-se menos, mais apertado é, né? Ah, só monografia. Uai. Faça monografia. Está certo isso ou está errado, gente? Esse é um santo procedimento? E piedade? É ter dó das pessoas? Não, piedade, gente, é devoção. Toda vez que você lê piedade na Bíblia, é devoção. É uma relação entre você e Deus. Então aqui está falando, você tem que ter um santo procedimento aqui na terra com as pessoas e tem que ter uma relação íntima com Deus. Ponto. Esse é o ponto alto. O que nós faremos até a volta de Cristo? Teremos um santo procedimento e piedade. Ou seja, não afastaremos da igreja nem da comunhão dos irmãos, nós estaremos firmes com Deus, orando, lendo a palavra, buscando ao Senhor, buscando em primeiro lugar o seu reino e tendo boas relações com as pessoas. Gente, o tal de sogra é complicado na questão dela não aceitar perder o filho que ela criou para ela, para outra mulher ou para outro homem, normalmente para outra mulher. Isso é ciúme, é idiotice de sogra, tá? Acha que criou o filho para ele. Entendam, mãezinhas, os seus filhos não são para vocês, os seus filhos são para o mundo, e no mundo eles vão cumprir um propósito para Deus. A Lala não foi para você, Samira. Você vai criar ela para ela casar e ter a vida dela. Elton, não adianta ter raiva do Vinícius. Você criou uma filha, vestiu, nutriu, fez tudo, e agora você vai entregar ela de mão beijada para o Vinícius. Gente, entenderam? Por que esse negócio de ter uma sogra, Cadê o Rodrigo? Já foi? Ah, está ali. O Rodrigo é que conhece muito dessas questões de sogra, de bruxa, de vassoura, de não sei o quê. Você sabe por que existe isso? Isso tudo é idiotice, ou da sogra ou da nora. Sabe? Cria-se uma competição pelo cara. Aí a mãe não quer soltar, e a mulher, a bobinha que está casando, fala, agora ele é meu, não vai nem ligar para ela mais, você não vai na casa dela, não vai almoçar na casa dela, você não pode elogiar a comida da sua mãe, você não pode, gente, ô papai, isso é santo procedimento, gente. Sogras, olhem para os seus genros e para as suas noras como os futuros participantes da sua família. E se já foi casado, aceita ele como da sua família, porque senão você vai perder o seu filho. Larga de besteira. A vida foi feita assim, para que seus filhos casem e formem uma nova célula orgânica. Viu, Geraldo? Viu? Não, parece que eu acho que o Geraldo vai sentir mais falta do que a Ângela, tenho quase certeza, que o Geraldo está olhando assim, com o olho quase morto assim para mim, como se diz, eu não acredito que você está falando isso, mas é verdade. Nossa, amém. Ou seja, não há disputa, gente. Ali não há disputa. A Sayonara e a Amanda estão fazendo tudo para o Fábio se sentir amado e bem-vindo lá e cá. Olha que bênção. Gente, é assim que tem que ser. Eu vejo, vou tocar numa ferida agora. Vejo as mulheres mais velhas falando assim,
Mas quando eu ficar mais velha, viúva, eu não moro com nora nunca. É difícil morar com nora? Não? Glória a Deus! Sabe por que pode ser difícil morar com nora? Se o seu coração não está bem com a nora. Porque você achou que a nora roubou o seu filho. Gente, nós precisamos acabar com essa cultura medíocre que o Brasil tem sobre essa questão. Aí fica as velhinhas, não gosto de morar nem com filho. Que filho passa a mandar na gente. Larga de ser orgulhosa, velha. O velho ficou bem, né? Mas eu quis isso mesmo, viu, gente? Pois é, que orgulho besta. Todo mundo sabe que a pessoa, quanto mais vai envelhecendo, vai virando criança. Tem que sair acompanhado, tem que fazer compra acompanhada, tem até que às vezes tomar banho, usar fralda, vai virando criança de novo. Mas o orgulho, não. Que bobeira. Para os idosos que estão aqui, parem com isso. Se seu filho te ama, ele vai fazer tudo para a nora te amar. Se sua filha te ama, ele vai fazer tudo para o seu genro te amar. Aí, amém, dona Terezinha? Certinho. Nós precisamos aprender isso, viu, gente? Isso é um santo procedimento. Aprender a viver em paz com a mãe, que tem gente que não vive nem com a mãe em paz, né? Com a sogra e até com os cunhados, viu? Tá? Rodrigo e Wesley, resolva a questão de vocês. Fazer um tratamento nos dois. Mas espera, gente, como é que a gente pode viver dessa maneira? Piedosamente e com santo procedimento. Vocês acham que é fácil? Vamos ler lá o que Pedro fala. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 12. Talvez eu não leia tudo não, mas só para vocês entenderem como é que a gente pode viver isso. Viver esse padrão. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade, que forma pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, da glória e da virtude do Senhor, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Glória a Deus! Sabe por que a gente consegue levar uma vida piedosa e com santo procedimento? Porque o Senhor já nos deu o quê? Uma natureza divina, coparticipante da natureza divina de Deus. Quanto mais perto do Senhor você estiver, mais você vai conseguir se relacionar com as pessoas, seja filho, filha, genro ou nora, ou qualquer pessoa do trabalho, porque o Senhor colocou o Espírito dele na sua vida, e você pode sim viver uma vida dessa maneira, em santo procedimento e com um bom relacionamento para Deus. Se você aceita isso, repete comigo: eu posso. Porque eu sou coparticipante da natureza divina. Então receba isso, porque você pode fazer diferença nessa terra. E ali ele vem falando outras coisas. Juntar a fé com a virtude, o conhecimento, igual nós já pregamos aqui. E talvez vai ser o último versículo, que é o ponto alto também. Vamos ler o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus
incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Esperando e apressando a vinda do Senhor. A igreja esfriou no esperar a vinda do Senhor, igual nós já falamos no começo dessa palavra. Só que eu quero desmistificar alguma coisa aqui. Você acha que nós temos condições de apressar a vinda do Senhor? Deus é soberano, e eu, o Daniel, como é que eu vou mudar a vinda, o dia, a hora, o segundo da vinda do Senhor? Não tem como. Pastor, então a Bíblia está errada? Não, isso aqui é simples demais. Mas pastor, a oração do Pai Nosso fala sobre a vinda de Jesus. Lá em Isaías fala sobre Maranata, ó vem Senhor. Desejar ardentemente a vinda do Senhor, isso está certo. Agora, o apressar aqui, tem muita gente que está pegando e falando assim: eu posso apressar a vinda do Senhor, vou trabalhar, abrir igreja, converter as pessoas e vou apressar a vinda. Será? Vamos supor que você não faça nada, quer dizer que a vinda do Senhor vai ser atrasada? A vinda de Cristo está condicionada ao que você vai fazer ou não para o reino de Deus? Não, se você não vai lá pregar para certos povos, Deus vai levantar outro, nem que levante das pedras. Agora, você vai ter as consequências de não ter obedecido ao Senhor Jesus, mas a sua falta não vai fazer falta na questão da programação de Deus para a história da humanidade. Não vai. Se você não quer, levanta outros. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Chama muitos, mas alguns não querem. Pastor, então vamos entender por que isso está na palavra de Deus. Segundo a tradução brasileira, esse versículo está assim: esperando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, pelo qual os céus ardendo se dissolverão e os elementos com o calor se fundirão. Desejando ardentemente, em vez de ser apressando. Mas eu não gosto também dessa. Não é questão de gostar, a gente tem que, a palavra de Deus, aceitar, né? Mas a King James, ela tem uma tradução. Aliás, quem tem a revista corrigida aí? Quem vê? A revista corrigida, ela tem, põe a versão da revista corrigida aí para nós, ô Pedro. Olha para vocês verem aqui. Vamos ler na revista corrigida, que é a mesma da King James. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Diz o seguinte: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Apressando-vos, o que significa isso? Se apresse em buscar a Deus, acelere no pleno conhecimento do Senhor Jesus, apresse em ser alguém melhor, apresse em ser maduro no Senhor. Volta um pouquinho, mostra isso, deixa bem no começo. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Eu acho essa versão da corrigida, da revista corrigida e da King James a melhor nesse termo. Nós não conseguimos acelerar a vida de Cristo. Ele é soberano e já tem tudo programado, sabe? Mas é por isso que eu vou deixar de pregar, de levar a palavra para as outras pessoas, já que eu não vou acelerar.
Lógico que não, meu irmão. Nós temos de desejar a vinda de Cristo ardentemente. Nós temos de buscar o reino, trabalhar para o reino, trabalhar para o Senhor. Não deixe de fazer as coisas. E para encerrar, versículo 13, que diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Apressa. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados em paz, achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ele está falando do apressando-vos. Apressa. E tenha por salvação a longanimidade do Senhor. Apressa. Não decaiais da vossa firmeza. Gente, eu quis trazer essa palavra para vocês por alguns motivos. E antes desse motivo, solta a vinheta aí para mim, Pedro, por favor. Quando Pedro escreveu sua segunda carta, já haviam se passado vários anos desde que Jesus subiu ao céu e prometeu voltar. Por causa desta demora, alguns começaram a duvidar da promessa. No capítulo 3, a partir do verso 3, lemos: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Se nos tempos de Pedro tal descrença existia, imagine em nossos dias. Me recordo de um senhor que havia dedicado toda a sua vida a pregar sobre a volta de Jesus. Porém, no leito de sua morte, ele se dirigiu ao pastor e perguntou: pastor, Jesus ainda vai voltar? Eu entendo este questionamento. Nós não gostamos de esperar, ainda mais quando parece que está demorando. Veja a resposta de Pedro a tal descrença a partir do verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Primeiro, Pedro nos lembra que a volta de Jesus está agendada no relógio divino. E para Deus, alguns séculos não são nada diante da eternidade. E uma razão interessante para que Jesus não tenha voltado ainda é que Ele está esperando para que alguns filhos de sua família estejam preparados para o seu reino. Por isso que no meio do caos deste mundo, Pedro nos lembra: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por que eu quis dar essa palavra hoje? Porque eu senti que nós precisamos falar mais, pregar mais, ansiar mais, desejar mais ardentemente a volta de Cristo. A partir de hoje, você vai pôr na sua cabeça essa questão do evangelho pleno. Deus cura, liberta, salva e voltará para me buscar. Amém? A nossa pregação das boas novas será mais completa da agora para frente. Ah, mas talvez não tenha nada a ver com a volta de Jesus. Faça ter. Fala: olha, você precisa de cura nessa área. Olha, só Jesus te liberta dela. Olha, Ele vai te salvar e as coisas vão mudar. E olha, um dia Ele vai voltar e vai te buscar. E não terá mais choro, mais doença, mais nada. Amém?